É isso mesmo que você acabou de ler. Quanto mais irresponsável você é com seu dinheiro, mais caro pagará por isso. Oi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Ana Caroline e nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Para construir um raciocínio legal a respeito do assunto de hoje, eu vou começar fazendo algumas perguntas para vocês. E a primeira delas é a seguinte: o que está acontecendo com a sua vida financeira que ela não está saindo do lugar? Você já parou para se perguntar isso? Entra mês, sai mês, as contas só aumentam, é pagando boleto o tempo todo. Você pensa em comprar uma casa, você pensa em comprar um carro, você pensa em viajar mais ou até em começar a viajar, mas você não vê essa possibilidade na sua vida financeira nesse momento. Talvez hoje você esteja numa realidade financeira boa. Vou explicar. Pode ser que você esteja ganhando um bom salário, um salário excelente, mas ainda assim a sua vida financeira não mudou. Lá atrás você pensava o seguinte: quando eu ganhar um bom salário, a minha vida financeira vai mudar. Eis que o momento chegou, você finalmente está ganhando um bom salário, mas a sua vida financeira ainda não mudou. Então essa é a prova real de que a questão não era só um salário maior. É claro que isso é muito bom e muito importante para a nossa vida financeira ganhar mais. Porém, não é só isso. Não é só o dinheiro entrando. É em como você utiliza aquele dinheiro, em como você administra esse dinheiro. E para isso, a gente vai falar de algumas questões básicas, que são os gastos fixos e os gastos variáveis. Você sabe o que é um gasto fixo e o que é um gasto variável? Um gasto fixo é aquele gasto que você tem para se manter todo mês. Os seus gastos essenciais. Você gasta R$ 1.500, R$ 1.600 de gasto fixo por mês, ou você não sabe qual é o seu gasto fixo. Se você não sabe, precisa descobrir o mais rápido possível, tá? Então, o gasto fixo é basicamente a sua conta de água, a sua conta de energia, o dinheiro que você gasta com escola, o dinheiro que você gasta com aluguel, o dinheiro que você gasta com transporte, você paga ônibus todo dia, ou você abastece o seu carro toda semana. Então, tudo isso vai para os seus gastos fixos, aqueles gastos indispensáveis, que são essenciais para a sua sobrevivência mensalmente, tá? Agora, os gastos variáveis são o seguinte. Vou dar um exemplo aqui e supor que você gosta muito de lazer, você gosta muito de jantar fora aos fins de semana, você gosta muito de passear, e aí você percebeu que você gasta mensalmente cerca de R$ 1.000 com lazer. Só que agora você tem um novo objetivo financeiro. 2026 está chegando, né? Os objetivos, né? As metas estão sendo renovadas. E aí pode ser que você pense o seguinte: em 2026 eu finalmente vou juntar uma quantia específica na minha conta. No final de 2026 eu quero estar com tal valor na minha conta bancária. Só que para isso você precisa se organizar. E também precisa tirar o dinheiro de algum lugar, não é verdade? Então, percebendo que você gasta R$ 1.000 por mês com lazer, você pode tirar o dinheiro daí. Ao invés de gastar R$ 1.000 por mês com lazer, você pode passar a gastar R$ 500, né? Dar uma boa economizada e em prol do seu objetivo financeiro. O gasto variável é isso. É aquele gasto que você tem com frequência, que você tem mensalmente também, mas é um gasto que você pode mexer, que você pode alterar. É um gasto não essencial. Então, sabendo disso, o quanto você ganha, quais são os seus gastos fixos, quais são os seus gastos variáveis, a gente vai para o próximo passo. Dinheiro e crenças do senso comum. Com certeza você já escutou alguma frase negativa a respeito do dinheiro. Por exemplo, o dinheiro é a raiz de todos os males, o dinheiro corrompe as pessoas, quem tem muito dinheiro é mau caráter,
Gente boa é quem é pobre, porque pobre é humilde. Olha, isso não é verdade, viu? Pobreza é diferente de humildade. E não é só porque a pessoa é pobre, ela vai ser humilde. São duas coisas diferentes. Eu, por exemplo, conheço muito pobre, nada humilde e soberbo, tá? Como também tem rico que não é humilde, que é soberbo e por aí vai. Mas é importante a gente entender como que essas crenças negativas a respeito do dinheiro afetam o nosso comportamento para com ele, a nossa vida financeira, no nosso dia a dia ali. Então, a gente vai criando uma resistência a respeito do dinheiro com o passar do tempo. Essas crenças negativas, ela pode estar no seu círculo social, né, no meio dos seus amigos, nos seus colegas de trabalho, ou até pode ter sido algo que você trouxe de família, né? A sua família sempre trouxe crenças muito negativas a respeito do dinheiro e você crescendo nesse ambiente, aprendeu que dinheiro não é coisa boa. Mas tem uma coisa para te dizer hoje: o dinheiro não é ruim, o dinheiro é um recurso, é algo bom e algo para ser usado. Só que aí a gente vai aprendendo, né, sobre essas crenças negativas ao longo do tempo. Isso vai criando uma resistência muito grande a respeito do dinheiro e vai criando uma ideia também de que não se pode falar sobre dinheiro, como se o dinheiro fosse um assunto proibido, como se fosse falta de educação. Vou dar um exemplo prático aqui para você. Entrevista de emprego. O momento da entrevista de emprego é o momento em que você vai negociar com o recrutador. É o momento em que você vai negociar com o gestor. Então, você precisa falar sobre dinheiro naquele momento. E muita gente tem o quê? Vergonha, medo, tem medo de parecer mal educado ou mal educada por estar falando sobre dinheiro na entrevista de emprego, porque parece um assunto muito íntimo, né? Parece que é fora de hora você falar sobre dinheiro ali na entrevista de emprego. É naquele momento que você tem a oportunidade de negociar o seu salário, de você fazer uma boa proposta. E se você sabe quanto você ganha atualmente, se você sabe os seus gastos fixos e os seus gastos variáveis, vai ficar muito mais fácil para você negociar a respeito do seu salário, né? De uma forma mais assertiva. E aí, se você fica com medo, com receio de falar sobre dinheiro no momento da entrevista, pode ser que você tenha perdido a oportunidade, porque esquece, tá? Quando eu for contratado, eu vou falar sobre dinheiro. O seu chefe pode até aumentar o seu salário, mas vai ser muito pouco. A oportunidade que você tem para falar sobre dinheiro é no momento da entrevista, porque é um momento de negociação. Esse é um bom exemplo para a gente pensar a respeito de como as crenças negativas a respeito do dinheiro afetam o nosso dia a dia. Outro exemplo é o prestador de serviços. Vamos supor que você seja uma manicure e aí você cobra R$50 para fazer pé e mão. Só que aí você pensa o seguinte: nossa, eu acho que esse valor talvez seja um valor muito salgado, né? Um valor muito caro. O que as pessoas vão achar? E aí você fica preocupada em ser julgada por essas pessoas e por aí vai. Então, essas crenças negativas, né, que nós estamos carregando aí de muito tempo a respeito do dinheiro, afetam em muito o nosso dia a dia. O dinheiro, ele está diretamente relacionado às nossas emoções. E falando a respeito do conceito de desregulação emocional, o que eu tenho para trazer aqui para vocês hoje, né? A desregulação emocional é o seguinte: é quando você tem dificuldade para identificar as suas emoções e para lidar com elas. Então você sempre vai ter uma emoção muito intensa, que você tem dificuldade para lidar ali mesmo no dia a dia. Vou pegar como exemplo a raiva. Todo mundo sente raiva em algum momento da vida, mas tem pessoas que sentem mais raivas, tem pessoas que são super irritadas, que qualquer coisa que acontece fica muito irritada, fica muito irritado. Então vamos supor que você seja muito irritada e você esteja andando na rua com pressa e alguém esbarra em você. E aí amassou sua roupa de leve, assim, não foi nada demais.
e a pessoa passou por você, esbarrou, pediu desculpa, olha, desculpa, foi sem querer, e aí você começa a ficar com muita raiva daquela pessoa. Nossa, que raiva, aquela pessoa amassou minha roupa, eu vou ter que passar minha roupa de novo, vai me atrasar. Nossa, aquela pessoa não se enxerga, não, tem que prestar atenção por onde anda. E a raiva daquela pessoa vai crescendo, e a raiva daquela pessoa vai crescendo. Esse é um bom exemplo de desregulação emocional. Por quê? A emoção, ela tá tão intensa ali que ela vai ser desproporcional para aquela situação específica. Uma pessoa esbarrar em você pode até te deixar com raiva ali durante alguns segundos, mas passa, né? Passa rápido. Agora, se você ficou com muita raiva e essa emoção demorou para passar, pode até durar dias, pode ser um bom exemplo de desregulação emocional. E por que eu tô falando isso aqui? Quando a gente está tratando sobre dinheiro, né? É porque quando nós somos desregulados emocionalmente, isso vai afetar diretamente o nosso dinheiro. A gente vai tender, né, para gastos impulsivos. Então, quando você está com muita raiva ou quando você está muito ansiosa, pode ser que você busque, né, por regular essas emoções dessa forma, com gastos impulsivos, que é uma coisa que você vai até sentir alguma coisinha ali na hora, né? Quando você tá comprando, quando você tá gastando muito, mas depois vai passar e só vai ficar pior. E dentro da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem com qual eu trabalho, pessoal, eu sou psicóloga e em alguns momentos eu vou trazer termos muito específicos da minha área de atuação, tá? E dentro da TCC, nós temos uma explicação bem interessante a respeito da desregulação emocional, que é a seguinte: quando o nosso emocional está muito alto, né, quando as nossas emoções estão muito altas, o nosso raciocínio abaixa, nem que seja ali por alguns segundos. E aí, se o seu raciocínio abaixa, as emoções vão tomar conta e você tem mais chances de agir no calor do momento, na impulsividade. E na questão do dinheiro, isso vai tender para gastos, né, impulsivos, desnecessários. Você vai agir de uma forma descontrolada a respeito do dinheiro, tá bom? Para finalizar aqui hoje, eu quero trazer para vocês o conceito de autorresponsabilidade. Vocês lembram que eu falei lá no começo? Que quanto mais irresponsável você é com seu dinheiro, mais caro pagará por isso? Pois é, falei sobre responsabilidade, né? Agora eu vou falar sobre autorresponsabilidade, que é justamente o contrário. Quando você tem a consciência da responsabilidade que você tem sobre você mesmo, sobre você mesma, sobre a sua própria vida. Então, o conceito de autorresponsabilidade é basicamente você compreender que você é responsável pelos seus atos, inclusive pelo seu comportamento em relação ao dinheiro. Então, se você gasta demais, se você gasta de menos, a forma como você se relaciona com as pessoas, ou a forma como você deixa de se relacionar, tudo isso diz a respeito de autorresponsabilidade. Porque se você tem consciência da responsabilidade que você tem da sua própria vida, você vai conseguir entender melhor certos pontos, né? E não jogar, não terceirizar a responsabilidade da sua vida para outras pessoas, nem para os seus familiares, nem para os seus colegas de trabalho, nem para os seus amigos. A responsabilidade do que você faz é sua, não é de mais ninguém. Não é responsabilidade da sua família, não é responsabilidade do governo, não é responsabilidade de mais ninguém. A responsabilidade é sua. E é muito importante a gente entender isso também quando a gente fala a respeito do dinheiro. Porque pode ser que muitas vezes você pense da seguinte forma: ah, mas eu estava ali competindo uma vaga de emprego com um colega, esse colega acabou conseguindo a vaga, ele destruiu minha carreira profissional. Claro que é super comum você ficar chateado, né, com seu colega, Chateado não, né, gente? Assim, eu nem diria chateado, mas é uma situação desconfortável. Você quer muito a vaga de emprego e aí o seu colega consegue aquela vaga e você não. É óbvio que isso vai ficar desconfortável para você, porque era uma vaga que você queria, que você buscou, que você foi atrás. Mas pode ser
que você comece a culpar aquele seu colega. Tá vendo? Eu não sou bem-sucedido profissionalmente porque o meu colega roubou minha vaga de emprego. Tá, é importante você entender o que aconteceu, mas também trabalhar com o processo de aceitação, né? A aceitação não significa que você vai cruzar os braços e fingir que nada aconteceu, não significa que você vai gostar daquela situação, mas significa que você vai entender a sua realidade no momento. Tudo bem, isso aconteceu, mas vamos seguir em frente. Qual é o próximo passo? O que eu posso fazer a partir daí? Esse é o conceito de aceitação, tá? Muito ao contrário do que as pessoas pensam, não é cruzar os braços, mas é agir a partir do que eu tenho naquele momento, né? Da realidade que eu tenho no momento. Então, nesse momento, a autorresponsabilidade vai entrar novamente. Porque tudo bem, perdi o emprego, porém preciso buscar novas oportunidades. O sucesso da minha vida profissional depende de mim, ninguém vai fazer isso por mim, então eu preciso correr atrás. Tive uma situação aí negativa na minha vida profissional, uma situação desconfortável que eu não gostei. Porém, isso não me impede de correr atrás de novas oportunidades de trabalho. A minha vida profissional, o sucesso da minha vida profissional depende de mim, não do meu colega. Então é importante, né? Mais uma vez, a questão da autorresponsabilidade, ela entra. Pra gente fechar com chave de ouro, e falando, né? A gente acabou de falar sobre autorresponsabilidade. Gaste o seu dinheiro com aquilo que vale a pena. O que realmente vai valer a pena? É claro que você vai avaliar, né, a sua vida, os seus desejos, os seus objetivos e ver o que vai valer a pena para você. Você mora hoje em determinada casa, em tal bairro, você tem vontade de daqui a alguns anos você morar em condomínio fechado, ou você comprar um carro novo, você dar uma casa nova para sua mãe, para o seu pai. Então, tudo isso vai de organização financeira, de educação financeira. É claro que a gente precisa aprender muito, né, para chegar em determinados pontos da nossa vida financeira, mas gastar um dinheiro bem gasto seria isso, né? Por quê? Gastar com segurança, gastar com educação, gastar com saúde, você pode pagar por isso, você pode pagar pela sua segurança. Então, ao invés de você ficar gastando dinheiro com coisas desnecessárias, você pode pensar o seguinte: nossa, peraí, esse dinheiro que eu estou gastando agora, irresponsavelmente, pode parecer que não vai me afetar, mas vai me afetar sim lá na frente. Então, o que você deseja, né, para a sua vida financeira? E começar a buscar isso, né, a correr atrás disso. Então, gaste com o que vale a pena. A sua segurança vale a pena, a sua saúde vale a pena. A gente vai pagar de qualquer forma, então que a gente pague pelo que realmente vale a pena, tá bom? Bom, gente, foi um prazer. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Deixa seu like, deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se não gostou também, né? Porque as críticas, elas são importantes para a gente poder melhorar. Compartilha esse vídeo aí com quem tá querendo mudar a vida financeira no ano de 2026, tá bom? Um beijo e até a próxima!